e repercutindo, sim, um dos desdobramentos mais inusitados, para dizer o mínimo, das últimas ações empreendidas pelo primeiro comando da capital, o PCC, porque a Polícia Federal descobriu codinomes de líderes do PCC que eles estão usando para despistar investigações em curso. E adivinhe de onde os criminosos tiraram a inspiração para escolher os nomes de guerra que eles estão usando por aí? Da nossa política brasileira. Sim, em troca de mensagens sobre ações do tráfico e jogos de azar, Marcola é tratado pelos comparsas como Cunha e o irmão Marcolinha como Maluf. Já o braço direito dele é chamado de Collor. Sim, acredite se quiser. É o crime organizado criando sempre maneiras de burlar as leis e assim manter a facção ativa em quase todos os estados brasileiros e até fora do país. Palombo, os caras estão cada vez mais sofisticando aí os seus tentáculos, né, e a forma de trazer o terror para a sociedade. Exatamente, Marinho. Enquanto o crime está cada vez mais organizado, os nossos estados, o governo federal cada vez mais desorganizado e não tem medidas efetivas de combate ao crime. Por isso que a gente vê desde assaltos em tudo quanto é esquina até o crime organizado estourando, explodindo cidades pelo interior, inclusive no estado de São Paulo. Nós fomos algumas vezes em algumas ocorrências onde eles literalmente, eles subjugavam a cidade inteira, inclusive delegacia e a polícia militar, atirando de fuzil para que eles não saíssem enquanto seus comparsas fizessem a explosão no banco e levassem o dinheiro. Não é fácil combater a criminalidade. É por isso que eu sempre vou insistir. Esse tipo de criminoso não pode ter progressão de regime. E o PP, agora eu vou falar, PP, você deu uma informação errada. Quando é crime hediondo, tem que cumprir 3/5 da pena. Continua com progressão de regime. Então não acabou, não. Um Marcola da vida, um André do Rap da vida, eles não podem ter nenhum tipo de progressão. Porque eles vão voltar a cometer crime. A vida deles é o crime. Pepe, já que você foi citado, fica à vontade. Não, primeiro que o PCC comprova com a utilização desses nomes que não é tão moderno assim. Se eu fosse da cúpula do PCC, eu usaria o codinome Palumbo. Imagina que legal. Palumbo tá chegando com malote de cocaína. Palumbo tá chegando com muito mais legal, muito mais divertido, né? O primeiro ponto é esse. E o segundo é o seguinte, né? Você vê, por exemplo, que o Palumbo aqui, ele sempre foi contra a constitucionalização do Sistema Único de Segurança Pública. Claro. E esse caso revela claramente que precisamos ter uma ação coordenada, né? Porque o tráfico de drogas não está só dentro do Estado. Uma pessoa foi presa num condomínio de luxo em São Paulo, outra, o filho do Marcolinha, foi preso em Itajaí, e a facção criminosa do PCC está deixando São Paulo e está colocando o aspecto gerencial no Ceará. Ou seja, a questão do tráfico de drogas é interestadual, é internacional, e se a gente combater essas pessoas com a política atrasada que o Palumbo e o nosso amigo aqui defende, que amigo? Né? Que o Beraldo, nome, nós não vamos resolver então o problema das drogas no Brasil. Então dá o nome. Né? É brincadeira. Pepe, primeiro vamos lá. Vai que é sua. O governo federal, ele tem as Forças Armadas, ele tem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Me fala o que o governo federal está fazendo de efetivo para impedir que as fronteiras brasileiras, e a gente tem fronteira com 10 países, o que eles estão fazendo para impedir que as fronteiras brasileiras deixem de ser a peneira que são hoje? Olha só onde chegou o Brasil. Nós somos aqui o local de passagem da droga que é distribuída para o mundo, porque não só entra pelas fronteiras, como chega aos portos brasileiros e são distribuídos para a Europa, para a África, para os Estados Unidos e por aí vai. O governo federal não faz nada e você vem querer, diante dessa clara incompetência, você vem querer trazer mais responsabilidade para o governo federal. Isso é absolutamente absurdo. O absurdo é que você colocou agora, porque isso que está sendo feito agora, que ressalta o problema das drogas no Brasil, está sendo feito faz 40, 50 anos. A tal guerra às drogas, né, que é a política que o Beraldo defende, as drogas ganham de goleada na política. Isso você não fala. Então temos que pensar segurança pública de forma diferente. E se para pensar diferente temos que fazer diferente, dando mais poder para a Polícia Federal, dando mais poder para a Polícia Rodoviária Federal, que façamos diferente. O que não dá é para fazer tudo igual. Porque tudo igual, a gente sabe o resultado. O tráfico cada vez mais forte e o Beraldo aqui defendendo o indefensável. Agora já está fazendo diferente, né, Palumbo? Agora com 40 gramas de maconha para todo mundo circular é diferente, Exatamente. né? É melhor do que estava antes.
É um passo melhor do que estava antes. Você tá de brincadeira, né? Que você é a favor disso, né? Eu sempre fui a favor disso. Vamos trazer o nosso Mano Ferreira também para a discussão, porque a gente sabe, o PCC, assim como o Comando Vermelho e o Carioca, né, tá virando uma gigantesca multinacional, uma holding para alguns, e isso, claro, que a gente precisa, o Estado brasileiro precisa urgentemente rever os seus métodos no enfrentamento a essa bandidagem. Acho que isso está pacificado, talvez os métodos e as práticas, a gente tem alguma divergência, como a gente está vendo aqui. Sua opinião? Pois é, o ponto é que a gente precisa enfrentar as fontes de financiamento do crime organizado. E aí, de fato, o tráfico de drogas é um mercado extremamente lucrativo que tem sido deixado para o monopólio do crime de uma forma totalmente antiestratégica, e o Estado perde essa guerra todos os anos. Mas é claro que tem uma série de outras medidas de modernização que nós precisamos tomar para que o Estado seja minimamente, pelo menos, tão organizado quanto o crime. O que a gente vê hoje no Brasil é uma ineficiência estatal generalizada. Basta pensar nos nossos índices de resolução de homicídios. É algo vergonhoso. A chance de alguém que mata um brasileiro ser efetivamente responsabilizado pelo seu crime é menor do que a chance de ficar impune. Enquanto isso for verdadeiro, eu não vejo nenhum sentido em a gente ficar perdendo tempo discutindo a perseguição ao maconheiro da esquina, enquanto o Estado não é capaz de prender o homicida. Ou seja, é uma incompetência generalizada no nosso Estado, e a gente parece que não tem capacidade de focar energia e prioridade naquilo que de fato importa, que é defender a vida do cidadão. Antes da gente seguir aqui, Beraldo, eu vou só trazer aqui uma autoridade no assunto, entende das vísceras aí das facções criminosas Brasil afora, como poucas nesse nosso Brasilzão. E é por isso que a gente tem o prazer de receber agora a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, a doutora Ivana Davi. Tudo bem, doutora? Muito bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão aí na bancada, aqueles que nos acompanham aqui no Morning Show. Maravilha, doutora. Olha só, a gente estava repercutindo aqui esse novo movimento, né, de tentar mascarar a própria identidade com nomes de outros políticos, né, os bandidos usando apelidos de políticos que a maioria deles já foram presos de verdade. Como é que a gente faz para prender os bandidos aí que seguem espalhando o terror à torta e à direito? Pois é, André, e a todos que nos ouvem. O crime não para, né? E ele vai se retroalimentando com ideias que na cabeça dele pode ser um pouco genial, mas não é nenhuma novidade, né? O criminoso, ou aqueles envolvidos principalmente em organização criminosa, ficam o tempo inteiro, de alguma forma, tentando afastar ou burlar o sistema de investigação, o sistema de segurança, num primeiro momento, e nessas comunicações, né, vão aí tentando se utilizar de nomes, codinomes, no intuito de, nas escutas telefônicas, interceptações telemáticas, ou mesmo na comunicação com visita ou através de bilhetes, que ainda continua sendo utilizado no sistema prisional, de alguma forma levar, né, a investigação ou enganar a investigação, conduzindo para outros nomes, para outros caminhos. Logicamente que a expertise das polícias, Polícia Judiciária, Polícia Civil, Polícia Federal e até mesmo o Ministério Público nas suas investigações, em algum momento consegue fazer essa ligação e descobrir que aqueles codinomes, na realidade, indicam principalmente lideranças do crime organizado. Mas é uma metodologia que no olhar deles em algum momento parece válida, né? Mas depois a própria inteligência, que é a forma que existe para combater crime organizado, descobre, né, que o codinome na realidade indicava integrantes e líderes de organizações criminosas. Doutor Ivano, esses bandidos são tão malandros que eles já entenderam que se usarem, meu caro Paulo, se eles usarem aí o codinome de nome de político, aí sim que eles vão realmente escapar da justiça. Vai ficar difícil, não é? Já está difícil. Imagina agora. Fica à vontade para fazer uma pergunta, por favor. Doutora Ivana Davi, desembargadora, eu tive a honra de escoltá-la quando eu trabalhava no Grupo de Operações Especiais, no GOI, era juíza do DIPO, e eu posso dizer que a mão dela é pesada, hein? Bandido treme na mão dela. Aliás, eles torcem para não cair com ela,
porque sabe que ela não passa a mão na cabeça de criminoso, não. Mas eu queria perguntar para a senhora, doutora, a senhora que é uma das pessoas que mais conhece de crime organizado, de PCC, palestra sobre isso, não adianta aquela política, olha, tem que matar o bandido. Porque se você mata o bandido, alguém sobe na hierarquia. E muitas vezes aquele que vai subir, ele torce para o que está acima morrer. Como que a senhora acha que os estados poderiam ajudar mais no combate efetivo ao crime organizado? Pois é, delegado Palumbo, devo minha vida ao senhor e à Polícia Civil do Estado de São Paulo, que sempre flutuaram aí do meu lado e me deram a segurança. Até porque, André, combater crime organizado, de vez em quando acontecem uns atritos, né? E aí as ameaças são inerentes à função, e o delegado Palumbo do GOI sempre esteve ao meu lado nas minhas andanças aí dentro do sistema prisional. Mas esse olhar, delegado Palumbo, é um olhar importante. Ficar matando lá na ponta, obviamente, não acaba com o crime organizado. Nós sabemos que o crime organizado, o PCC em São Paulo, e as outras 71 organizações criminosas, entre elas o Comando Vermelho, as duas maiores organizações criminosas, têm uma estrutura orgânica e hierárquica e, no caso do PCC, piramidal. Então, quando vai lá na ponta e normalmente numa comunidade, né, se mata um indivíduo, se neutraliza, como se costuma usar, nem de longe isso é combater crime organizado. Combater crime organizado exige inteligência, existe a fragilidade econômica do crime organizado. O combate é centrípedo e centrífugo, de dentro para fora e de fora para dentro. Você mata, neutraliza um integrante numa comunidade, amanhã, tirou o corpo, tem outro já ali, né, tomando aquele lugar nessa hierarquia. Então, é o olheiro, que vira vapor, que vira gerente e que vira dono daquela boca. Ou seja, existe uma estrutura hierárquica, você vai neutralizando e outros vão tomando aquele lugar. Os que estão na ponta são peões nesse grande tabuleiro de xadrez. Combater crime organizado é lá, né, no meio da organização, é identificar os integrantes, identificar as fontes financeiras desse crime organizado, tirar a droga, tirar o dinheiro, apreender bens, proventos, e aí sim você começa a fragilizar toda aquela estrutura. Isolar a liderança tem demonstrado para nós, que estudamos e trabalhamos com o tema, que foi um ponto diferencial. Quando se criou a prisão, o Presídio Federal Especial, né, a gente conseguiu, São Paulo foi um dos últimos a aceitar esse isolamento, mandar 22 líderes para aquele presídio. E hoje, né, a gente consegue sentir essa fragilidade na cúpula da organização criminosa, que não é por outro motivo, que já existe dissidência, né? A gente fala de Tiriça, a gente fala de Andinho, o sequestrador, o delegado Palumbo participou dessas investigações, perigosíssimo, Cunha, mandava para mim um pedaço de dedo de vítima. Eles, né, já foram expulsos da facção criminosa e tentam agora, né, aproveitando esse vácuo de poder da cúpula, porque eles estão isolados, tomar, né, essa organização criminosa, tentando, entre aspas, aí, superar o Marcola, que em que pese negar o tempo inteiro que é líder, em todas as investigações aparece como líder, e tomar esse espaço, né, e a forma de dominar o PCC. Então, existem, né, informações, existem metodologias, existe inteligência, existe contra-inteligência, e é assim, né, que a gente vai, eu não diria, André, e a todos que nos acompanham, acabar, porque até hoje a gente não consegue acabar com máfia e nem cartel, mas de alguma forma o Estado retomar o controle da segurança pública no nosso país. Esse é o desafio do século, talvez, nessa seara da segurança pública, mas tem que ser de bloco em bloco, de tijolo em tijolo, de ação em ação. Para a gente tentar entender ações concretas específicas que têm sido eficientes ao longo do tempo, vou fazer aqui um movimento de trazer o nosso Cristiano Beraldo para também te fazer uma pergunta, doutor. Doutora, bom dia. A gente viu no Brasil alguns episódios que me preocupam quando eu vejo o uso de nome de políticos famosos, né? Ou políticos que servem de referência nesse ambiente brasileiro. Por quê?
Se a gente olhar na época da Lava Jato, eu me lembro de um caso em Santa Catarina em que um empresário estava sendo investigado e ele era homônimo de Eduardo Cunha, o então deputado federal. E eu me lembro que na decisão que decretou a prisão desse empresário, o juiz disse o seguinte: olha, segundo Alberto Youssef, ele, no dia tal, ele disse que Eduardo Cunha é um homem muito perigoso. Claramente era um homônimo, claramente não se tratava da mesma pessoa, claramente Alberto Youssef se referia ao deputado, mas usaram isso dentro do sistema da justiça para prender um empresário que não tinha nada a ver com aquela história. A gente viu depois também, na consequência da Lava Jato, várias investigações que tratavam de dinheiro, de propina, de comissões pagas e tal, e depois tudo foi jogado na justiça eleitoral. Haveria a possibilidade de, a partir do uso desses nomes, a gente se surpreender com uma decisão para tentar aliviar o lado desses bandidos, dizer, não, isso aqui envolve um político, então tem que ser da justiça eleitoral ou coisa similar? Pois Beraldo, esse é a tal da insegurança jurídica, né? Logicamente que eu, como desembargadora, sou juíza há 34 anos, sou juíza de carreira, sempre me preocupo com esse olhar da insegurança jurídica que tem efeitos, inclusive extras processuais penais constitucionais, tem efeito até na economia do nosso país. Então, esse sistema que nós usamos, né, de no primeiro grau, o juiz, aquele que tem o primeiro contato com a prova, está mais próximo das partes, da testemunha, os tribunais estaduais ou os tribunais federais, que são os TRF, que também estão mais próximos da prova, tem um olhar, não raras às vezes, muito diferente das cortes constitucionais. Então, a gente vê, aqui em São Paulo, principalmente hoje, para a gente ter uma ideia, nós temos aproximadamente 117 mil presos em regime fechado e aproximadamente 57 mil presos em regime semiaberto. Ou seja, a gente tem aí quase 200 mil presos, né, só aqui no estado de São Paulo. O país inteiro, ao contrário do que se propala por aí, que tem 800 mil presos, a conta entra até tornozelado. E tornozelado não está preso, ele está com tornozeleira, né, fora do sistema prisional. Esse olhar que tem as cortes constitucionais, não raras as vezes, né, modifica toda a decisão de primeiro e segundo grau, colocando, por exemplo, traficantes condenados, cumprindo pena, né, e concedendo liberdade numa liminar de habeas corpus. Isso é muito perigoso, eu concordo com você. E aí, né, precisa de melhor apuração, precisa de maior cuidado, exatamente para não ser envolvido, né, nessa tática, digamos assim, de criminosos que utilizarem de nome de pessoas sérias, políticos, seja do executivo, seja do legislativo ou do próprio judiciário, ou qualquer pessoa, ou empresário do nosso país, e acabar induzindo a justiça em erro, e aí a gente comete uma injustiça ao invés de cometer ou tentar, de alguma forma, praticar e oferecer justiça. Essa é a missão do Poder Judiciário, mas precisa se afinar mais, né, as investigações e, nesse caso, por exemplo, parece que foi induzido a erro, né, onde a investigação, né, não se atentou para essa tática de se utilizar de terceiras pessoas. Sabe, Beraldo, eu sou juíza, o Palumbo sabe disso, que sempre entrei em carceragem, eu conheço presídio de dentro para fora. De ir passar a noite tentando conciliar ali os presos, por exemplo, para soltar as vítimas, as visitas que eles deixaram, que eles mantiveram com eles, não raras às vezes até uma aceitação, mas dentro do presídio a gente tinha que ir negociar. É muito comum esse jogo, né? E aí cabe ao Estado, ao juiz que está ali na ponta, ter essa expertise, esse conhecimento, para não se permitir ser induzido a erro. Porque indução a erro, ou ser induzido a erro, não raras às vezes, gera muita injustiça. Essa foi a doutora Ivana Davi, ela que é desembargadora do TJ de São Paulo. Obrigado demais pela sua presença aqui no nosso Morning Show. Portas abertas sempre, doutora. E é isso, siga firme e forte aí, desvelando todos os métodos, táticas e aí empreendendo os esforços necessários para a gente poder quebrar no meio esse aparato todo do PCC e as facções associadas. Obrigado. Eu é que agradeço sempre e bom final de semana a todos.
É isso aí, obrigado, doutora.